Você já sentiu aquela sensação que você consome vídeo atrás de vídeo, curso atrás de curso, livro atrás de livro, mas ainda assim você não consegue pegar aquilo que você aprendeu e aplicar na sua vida de uma maneira a você conseguir ter um resultado prático, palpável, físico, você tocar naquilo ali e você fala, nossa, eu consegui. Por incrível que pareça, você não está sozinha. Isso é muito comum, inclusive eu fui uma dessas pessoas. Prazer, eu sou Ricardo Puridade, eu tenho algumas empresas hoje, no digital e fora dele também, mas nem nos meus melhores sonhos, 3 anos atrás, eu imaginava que o que eu estou vivendo hoje poderia ser capaz de existir. E isso acontece porque eu tive algumas atitudes, alguns pensamentos também, que deram uma virada de chave na maneira como eu conduzia as coisas. Então, para começar esse vídeo, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Qual é a maior mentira que você já acreditou? Que para você conseguir fazer as coisas darem certo, você precisava de sorte? Ou então você precisava de indicação, de peixe, de pessoas para te colocarem nos lugares certos? Ou você acreditava que só conseguiria fazer alguma coisa se você tivesse dinheiro? Eu vou te dar um exemplo. Eu era uma pessoa que eu acreditava que eu era um azarado. Então, se eu não tivesse sorte, nada ia fluir. Depois de um tempo eu falei assim, tudo bem, agora eu não sou tão azarado assim, mas eu não tenho dinheiro. Então, sem dinheiro, como é que vai começar alguma coisa? Pelo amor de Deus. Depois de um tempo eu falei assim, poxa, mas eu não conheço as pessoas. Por incrível que pareça, não era nenhuma dessas 3 coisas que me travava e que talvez não é exatamente o que vai travar você também. Há 3 anos atrás, eu estava sentado vendo um vídeo exatamente que nem você está vendo esse vídeo agora e pensando como eu poderia mudar a maneira como eu estava vivendo a minha vida, como eu poderia ter um resultado diferente, como eu poderia alcançar coisas diferentes. Se você é aquele tipo de pessoa que acredita em resultado rápido, esse vídeo não é para você. Você não vai conseguir aqui apertar um botão e descobrir uma fórmula mágica para mudar a sua vida na semana que vem. As coisas não são dessa forma. Você precisa passar por um processo e se você acredita que as coisas vêm de maneira gradativa e sob esse processo, pode ficar, aproveite que até o final desse vídeo você vai aprender muita coisa bacana que você pode aplicar a partir de hoje para você já começar a ter alguma mudança aí. Primeiro de tudo, a gente precisa desconstruir um mito. Grava isso que eu vou te falar. A sorte é o nome que os invejosos dão para a coragem e a preparação que ninguém viu. Eu tô querendo aqui dizer que se você não é uma pessoa sortuda, você não vai conseguir a coisa mais rápido, porque você vai. Mas se você for uma pessoa azarona, tipo eu, como eu era um azarão, então existe uma maneira de você ressignificar pelo menos essa mentalidade que você tem acerca de se você não tem sorte, você não consegue. Veja bem, a sorte, ela é uma coisa que depende de estatística. Se você pegar uma única coisa e tentar sucessivas vezes, em algum momento vai dar certo. Talvez, para algumas pessoas, na primeira tentativa já dê certo. Outras precisam de a cada 10 tentativas uma dar certo. Outras precisam de 1000 tentativas. Ela depende muito também do quanto você está disposto a insistir em cima de uma mesma atitude. E daí você já tira a sua primeira lição. Se você é aquela pessoa que está apontando para vários lugares, tentando fazer várias coisas darem certo ao mesmo tempo, e você depois diz que você é azarado, você não é azarado. É porque você não tem a capacidade física ou mental de testar a mesma coisa várias vezes. Você está pulverizando a energia que você tem em cima de muitas coisas ao mesmo tempo. Então, se você está tentando empreender, aí você quer começar a empreender, você quer escolher 2, 3, 4, 5 tipos de produtos diferentes, sendo que você, na verdade, tem que escolher um e tentar um número de vezes que você considere plausível até você tomar a decisão de que aquilo realmente não vai funcionar. Outro exemplo, a pessoa quer começar a fazer uma academia. Ela diz assim, academia não é pra mim. Mas aí você não vai nem 20 dias seguidos. Você não vai nem 30 dias seguidos. Você precisa insistir por muitas vezes até você chegar à conclusão de fato se aquilo é funcional ou não para o seu caso. O segundo item é o dinheiro. Vamos lá. O dinheiro ele é muito importante. Eu entendo que quando você tem muito dinheiro, você tem mais margem para errar. Isso te dá mais tranquilidade, você fica muito mais leve da cabeça para que você consiga tomar uma atitude, porque aquilo não vai te afetar. E quando você tem pouco dinheiro, cada coisa é milimetricamente pensada. Então, há 3 anos atrás, quando eu tive que colocar R$100 para fazer investimento no digital, para mim aquilo dali era quase como se fosse um parto. Porque era o dinheiro que ia afetar o mercado, por exemplo. Então, hoje, para mim, é muito mais fácil fazer um dinheiro ser convertido em mais do que era há um tempo atrás. Mas, quando você não tem muito dinheiro, é preciso você entender que a moeda oposta a ele para ser colocada no jogo, para você mudar as coisas, é a criatividade.
Então você precisa ser uma pessoa que, você tem que ser criativa, 2, você tem que ser uma pessoa que consegue resolver problemas. Ou sempre vai existir alguém que depende da criatividade de outras pessoas para que seja entregue um determinado resultado. Aí você pode falar assim, mas eu não sou uma pessoa criativa, mas eu considero que eu sou uma pessoa que não sei resolver os problemas dos outros, e aí eu faço o quê? Eu estou perdido? Não é que você esteja perdido. Talvez o que você ainda não tenha é aumentar o seu repertório de ferramentas para que você consiga resolver os problemas que aparecem. Isso também pode ser treinado. E o terceiro item pode ser você falando assim, mas eu não conheço muitas pessoas, eu não tenho quem me indique, eu não tenho as pessoas que me colocam no lugar certo para eu conseguir ter os resultados que eu queria ter. De fato, as pessoas que você conhece vão ser determinantes para os resultados que você tem. Esse daí é um que eu não posso negar. Contudo, essas pessoas elas estão aí, procurando por pessoas como você que está assistindo esse vídeo, que tem um grande potencial e que tem a capacidade de resolver determinados problemas. Mas para você se tornar interessante, antes você precisa se tornar interessado. O que eu quero dizer? Primeiro, você precisa mostrar para o mundo a capacidade que você tem, para a partir disso você construir essas relações. Se você é uma pessoa que, poxa, eu tenho meu perfil fechado, eu não tenho um portfólio do que eu faço, eu não tenho nenhuma divulgação daquele trabalho que eu faço, e eu quero que as pessoas adivinhem a capacidade que eu tenho. Isso não vai existir. Isso não vai existir. O primeiro passo para você mudar isso, e que sim, esse sim é um fator determinante, é você construir de forma sólida as suas conexões. Agora você pode me falar assim, Ricardo, mas na situação que eu tô hoje, eu não tenho nenhuma visão de como me tornar interessante para alguém, porque eu tô no zero absoluto. E aí a gente entra no nosso segundo bloco, que é para falar do zero absoluto. Eu quero que você imagine a seguinte coisa. A sua cabeça é como se ela fosse uma caixa de ferramentas. E quanto mais você lê, quanto mais você aprende, maior a capacidade que você tem de resolver problemas. Então, você tem como se fosse um inventário oculto aqui dentro de possibilidades de resolução de coisas. E, via de regra, quem vai assistir esse vídeo já começou com um item essencial. Se você tem saúde, se você tem perna, se você tem voz, só de você ter a capacidade de se comunicar, já te coloca à frente de muitas pessoas. Então se você está na seguinte situação, eu tenho saúde, mas tudo na minha vida está dando errado. Então, prazer. Saúde é o combustível da primeira execução. Você só precisa disso para começar todo o resto. Agora eu vou colocar como exemplo o que aconteceu comigo. Há 3 anos atrás eu estava numa situação que eu não tinha nenhum recurso, eu não sabia muito bem como eu ia conseguir atingir certas coisas. Óbvio que hoje, tendo luz, iluminação, celular, carro, uma casa confortável, tudo é muito mais fácil para dar início. Por exemplo, esse vídeo aqui é o vídeo de início de vários vídeos que eu vou colocar aqui no YouTube. Mas lá atrás, eu não tinha nem a capacidade de parar um momento, como eu tô parando agora, para poder estar falando com você. Então, o que eu fiz? Eu cheguei à conclusão que você tem 2 caminhos. 3, se você for uma pessoa que tem muito intelecto. Ou eu vou vender um produto, ou eu vou vender um serviço, ou eu vou vender meu intelecto, que no caso também pode ser um serviço. Então, eu comecei da maneira mais tradicional que existe. Eu comecei vendendo produto. Por incrível que pareça, eu não comecei aqui na internet, não. Então eu vendi relógio, eu vendi roupa, eu vendi pimenta, tudo que eu poderia vender para conseguir começar a angariar meus recursos. Aí você fala assim, mas para você vender, você teve que comprar as coisas e aí a partir disso você teve resultado. No meu caso foi completamente diferente. Porque eu não tinha dinheiro, eu fazia o seguinte, eu procurava alguns lugares que vendia peças de roupa no atacado, por exemplo, eu pegava as fotos, eu divulgava na internet e aí as pessoas quando procuravam, aí sim, eu ia no lugar, comprava e vendia no mesmo dia. Óbvio que se eu voltasse alguns anos atrás, com o pensamento que eu tenho hoje, eu não faria exatamente a mesma coisa, porque eu sei hoje vários outros mecanismos de conseguir recurso muito mais rápido. Mas se você já teve algum tipo de contato com isso, se você tem alguma habilidade, pode ser aquilo que vai tirar você do marco zero. O segundo item, por exemplo, pode ser a prestação de serviço, que no meu caso foi o maior divisor de águas. Então eu peguei uma demanda que tinha de mercado para a parte de marketing e fui entregando esses serviços. Tráfego pago, tudo de marketing digital, demandas de design, demandas de audiovisual, e em cima disso eu fui construindo inclusive o que eu tenho hoje. E o terceiro, que é para quem já tem um conhecimento acumulado, já tem um intelecto, já é uma pessoa expert em alguma área, é de você conseguir fazer um serviço de entrega de intelecto, ou seja, você vai fazer uma consultoria, uma mentoria, você vai conseguir entregar a alguém uma transformação de uma área específica que você consiga entender profundamente. Então, no meu caso, por exemplo, se eu vou fazer prestação de serviço com um celular hoje, você já consegue arranjar muito serviço disso. Não quero fazer prestação de serviço, quero começar a vender produto. Tem vários produtos aí que você pode pegar na internet, começar a vender.
ou na internet, ou no meu caso, era híbrido, porque eu divulgava na internet, mas eu vendia no presencial. Você pode fazer isso também. Tudo isso são coisas que você consegue colocar para fazer o que eu chamo de caixa rápido, porque depois você vai pegar o recurso que você tem disso, para aí sim você investir uma coisa no longo prazo. Mas nada disso vai adiantar se você cometer alguns erros do qual eu preciso te alertar. Quais erros são esses? São 3 principais. O primeiro, o da obesidade mental. Segundo, o do síndrome do plano perfeito. E o terceiro, que é o jogo da comparação infinita. Primeiro a gente vai falar sobre esse da obesidade mental. O que é? É justamente quando a pessoa tem aquele vício em consumir excessivamente um conteúdo de informação. Ou seja, ele considera que ele só vai conseguir ter um resultado a partir do momento que ele consumir muito conteúdo sobre aquilo. Ele quer virar um hiper especialista sem nunca ter colocado a mão na prática. Isso não vai funcionar. Eu vou citar, por exemplo, o que eu faço. Sempre quando eu estou aprendendo alguma coisa nova, eu tento ou aplicar no mesmo dia aquilo que eu aprendi, ou aplicar na mesma semana. E eu me impeço de dar continuidade, de consumir algo até que eu consiga validar aquele primeiro ponto. Eu quero que você anote isso na sua cabeça. Excesso de teoria não te traz sabedoria. Ele te gera ansiedade e uma falsa sensação de progresso. Então é o caso daquela pessoa que vai comprar um curso de 50 horas, ele vê as 50 horas na primeira noite e nunca mais ele consegue colocar em prática aquilo que ele viu. O segundo item seria aquele do jogo da comparação infinita. O que isso quer dizer? Você vai olhar para alguém que você considera que atingiu um determinado patamar que é superior ao seu, e você fica imaginando que se você não agir da maneira como ele agiu, você não vai conseguir. Você compara os seus bastidores com o palco de outra pessoa. E esse é um erro catastrófico. Não faça isso em nenhum momento. Eu vou te explicar o porquê. Não, as chances não são iguais. As realidades não são a mesma. Não é todo mundo que tem o mesmo tempo, as mesmas 24 horas do dia. A sua realidade é completamente diferente. É óbvio que uma pessoa que tem mais recurso vai ter mais tempo do que outra. E por que eu digo isso? Você não pode cair naquela falácia que as pessoas ficam dizendo assim: ah, mas todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. Não é assim que funciona. Se uma pessoa tem mais recurso, significa que ela tem a maior capacidade de comprar hora de outras pessoas. Logo, ele tem mais tempo para poder relaxar, tem mais tempo para poder descansar e também ele tem mais tempo para poder pensar de uma forma eficiente. Que você, que não tem muito tempo, não consegue pensar de maneira eficiente. Ficar comparando a sua realidade com o que você vê ali na vida de outra pessoa só vai matar a sua motivação. Então, durante esse período, você precisa se colocar ali na sua caverna, ou fechar o seu pensamento para você ignorar o que está acontecendo na vida dos outros e só focar em você. E o terceiro e não menos importante é a síndrome do plano perfeito. Esse daí é o que me pega até hoje. É você procurar que as coisas só vão acontecer quando tudo estiver no seu devido lugar. Eu vou te dar um exemplo. Agora, nesse exato momento, eu tô olhando aqui para esse celular, eu tô com o iPhone 14 Pro Max, eu tenho uma iluminação aqui, primária, secundária, eu tô na casa que, enfim, tem toda uma estrutura para conseguir utilizar esses aparelhos. Mas para mim, até um tempo atrás, eu falava assim: ah, eu não vou gravar esse vídeo não, eu vou esperar comprar uma câmera perfeita, um FX30 de 10 mil reais, com a lente boa de uns 20 mil reais para ir gravar esse vídeo. Não. E aí quando eu vi isso, eu falei: meu Deus, eu tô cometendo o erro da síndrome do plano perfeito. Então, o que eu fiz? Eu me coloquei um bloqueio, eu falei assim, ó, enquanto eu não tiver a extrema necessidade, eu não compro. Eu vou utilizar tudo que eu tenho, da maneira que eu tenho, para fazer funcionar. A gente fala assim, ah, antes feito do que perfeito, não quer dizer mal feito, só quer dizer feito. Então, para uma pessoa começar, ela não precisa de que tudo esteja no seu devido lugar. Até mesmo porque depois que você começar, tudo vai ser completamente diferente do que você imaginava. Então, qual é o próximo passo que você tem que fazer? De maneira prática, eu quero que você se desafie a colocar a meta do 1. Como é que isso vai funcionar? A meta do 1 é você se propor a fazer uma coisa por vez e tentar até que aquela coisa dê certo. Mas aí também não vai adiantar, né? Vai ter gente que vai falar assim, ah, minha meta do 1 é construir um império. Oh, meu Deus do céu. Mas calma, como é que a gente vai fazer isso daí funcionar? Você precisa escolher uma coisa que seja palpável, objetiva, que você saiba que tenha capacidade de conseguir executar, e você vai executar isso daí de maneira gradativa. Ou seja, se você quer escrever um livro, então você vai ter que escrever uma página por dia. Enquanto não passar 100 tentativas, você não desiste de escrever essa página. Então, por exemplo, você quer empreender, você só vai escolher um produto. E você vai pegar esse um produto e vai tentar pelo menos conseguir o seu um cliente. Você vai pegar desse seu primeiro cliente um feedback. Você vai fazer pelo menos um vídeo de divulgação para esse material que você tem. Você vai pelo menos tentar fazer um movimento para cada etapa que se faz necessária para que aquilo dê certo.
Você precisa tentar conquistar esse primeiro resultado, por menor que ele pareça, principalmente para servir de motivação para os próximos que virão. Se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever aqui embaixo, ativar suas notificações e comenta aqui embaixo qual é o maior obstáculo que você sente lá no seu íntimo que você tem hoje. A sua muralha do 1, aquilo que está impedindo de você tomar o primeiro movimento que você sabe que pode mudar tudo do que está vindo aí pela frente. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!